Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, o ressuscitado vive entre nós. Hoje, domingo, dia muito feliz para nós católicos, pois o nosso olhar se volta para esse dever, essa graça, esse convite que Deus nos faz para estarmos juntos no seu altar. No altar de Deus, nós faremos unidade com nossos parentes que estão longe, com os que estão mortos, com os que estão no céu. A igreja se une. Você que está aí nos Estados Unidos, no México, no Canadá, você que está na Europa, no Oriente Médio, em Jerusalém, na África, você que está onde quer que esteja. No altar nós estaremos juntos. A Igreja dos Vivos, a Igreja militante, celebra a vitória de Cristo. Intercede por aqueles que se purificam no purgatório para que um dia vejam o paraíso e nele mergulhe. E unimos-nos com aqueles que nos ajudam, os santos, os anjos. A Santa Missa reúne o mistério da Igreja. A Igreja militante, a Igreja padecente e a Igreja celeste. O domingo é maravilhoso. É o dia do Senhor. É o dia nosso católico para oferecermos a Deus o nosso culto de amor, a nossa adoração. No livro O Corpo Místico de Cristo, a página 263, vamos escutar mais um ensinamento de Fulton Sheen que nos ajuda a mergulhar no mistério. A finalidade desse livro aqui no nosso programa é para nos ajudar a mergulhar no mistério, para nos ensinar que a nossa vida ela não é meramente um fenômeno material, mas nós somos também epifania desse mistério. Mas tendo ele subido ao céu e se sentado à direita do Pai na glória que é sua, então pôde enviar seu Espírito em nossas almas, para que estivesse conosco, não como algo fora de nós, mas como uma alma viva. Então Cristo não seria apenas algo a ser copiado de forma mecânica, mas uma coisa viva a ser reproduzida, não algo externo a ser colocado em nossas vidas, mas algo vivo a ser desenvolvido dentro de nós. Sua ascensão ao céu e o envio de seu Espírito possibilitaram que se unisse totalmente conosco, fazendo sua morada em nós, corpo e sangue, alma e divindade. E no sentido mais estrito da palavra, Cristo em nós. Era conveniente, portanto, que ele ascendesse aos céus. Caso contrário, teria pertencido à história e a um determinado lugar. Ele hoje pertence a todos os homens. Nós que vivemos em um mundo tão material, tendemos a acreditar que o Espírito Santo, uma conduta ou temperamento, até mesmo uma perspectiva subjetiva vaga, pouco definida e vazia, da mesma forma que entendemos quando nos referimos ao espírito da música mundana ou moderna, ou ao espírito de uma nação ou ao espírito das escolas. Nunca é demais enfatizar que o Espírito que desce ao corpo da Igreja para torná-lo uno não é uma mera influência divina ou um derramamento de poder, mas uma pessoa cuja própria substância é o amor, a pessoa do próprio Deus. Este Espírito, que é a alma da Igreja, não é visível. Nosso Salvador disse que seus movimentos são como o vento.
nós não o vemos, mas ouvimos por vezes como um sussurro suave, outras vezes como um som de grande ímpeto, como os apóstolos ouviram no Pentecostes. O homem que julga as coisas espirituais como julga o ouro, isto é, pelo peso, ou o cientista que não admite nada real exceto aquilo que é mensurável, passam longe do Espírito. Pois, como disse nosso Senhor, o mundo não o vê, nem o conhece. Amado ouvinte, nós temos que ter esse cuidado para não nos contaminar com estas proezas do espírito humano dos nossos tempos modernos, pagãos, tempos corrosivos, tempos difíceis, que insere dentro do espírito da cultura essa mentalidade materialista, positivista, de que só existe aquilo que é captado pelos sentidos. Mas aqui há um problema, porque nós não somos só espírito, somos também corpo. E são realidades que se fundem no mistério de unidade da pessoa humana entre corpo e alma. E o ser humano possui uma vocação que transcende este mundo. A nossa vocação não se encerra neste mundo. Pensa nisso, prezado ouvinte, não deixe que os pensamentos do mundo, desta revolução cultural marxista, triste, materialista, hedonista, relativista, entre dentro de você e te cause tristeza. Tem gente com depressão porque a sua fé foi fendida por essas ideologias, por esses pensamentos pagãos, pensamentos irônicos com a fé, com a igreja. A humildade deve nos colocar em prontidão para viver a acolhida da fé. Nós acolhemos a fé no batismo. E o catecismo antigo, quando perguntava: por que você quer a fé? Porque eu quero a vida eterna. O batismo nos dá essa graça da vida eterna através da nossa fé. A fé é fundamental, que é esse crer, esse submeter da sua vontade, da sua liberdade ao poder de Deus. Essa realidade, ela não é mensurável pelos esquemas epistemológicos, as realidades da ciência. Não dá para medir por isso. A fé é algo que vai além das realidades palpáveis, visíveis, essas realidades que nós sentimos, que nós ouvimos, que nós experimentamos. A fé me faz ser cidadão do céu aqui na terra. A aclamação ao Evangelho de Nosso Senhor está em Lucas 7,16. O Evangelho diz assim: um grande profeta surgiu e entre nós se manifestou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. A gente, vivendo a fé católica, nós estamos sempre vivendo a memória. Na igreja sempre escutamos aquilo que já sabemos. Se você já conhece a palavra de Deus, a doutrina da igreja, se você já fez muitas meditações, nada mais é novo para você. O Evangelho você já escutou, a liturgia você já celebrou, você já assistiu
aos ritos dos sacramentos, mas é interessante dentro desse esquema judaico-cristão que nós que adoramos o Deus único e verdadeiro necessitamos da memória, da recordação. Daí que o altar nunca envelhece. Todos os domingos você está ali, pessoas que nasceram nessas cidades antigas, que foram batizados na frente daquele altar e o altar continua o mesmo hoje. Pois as coisas de Deus são assim, e elas são antigas e também são sempre novas. O terço. A gente nasceu, cresceu escutando nossos avós, nossos pais, as pessoas rezadeiras, recitando o terço. É a mesma coisa. Séculos e séculos. Milhões e milhões de católicos que já morreram e levaram nos seus dedos os calos de rezar o terço passando as contas. É uma oração antiga, mas sempre nova. As coisas de Deus são assim, sempre antigo, mas sempre novo. A Sagrada Escritura é antiquíssima. O Novo Testamento é lá do início do século, do primeiro século, o Antigo Testamento diversos séculos passados. Mas a Sagrada Escritura, ela sempre é a memória do novo, desse Deus que continua acontecendo na nossa vida, através de coisas simples, de um doente que você ajuda, de um pobre que você dá uma esmola, de uma pessoa que você aconselhou, de uma adoração que você fez no Santíssimo e o seu coração estava vazio. Deus vai falando. Deus nunca nos abandona. Pense nisso. Tome posse disso. Ele está contigo sempre. Senhor nosso Deus e Pai, nós te entregamos nesta manhã nossos corações para que recebam a graça do Espírito Santo e que a liturgia de hoje possa entrar no profundo de nós mesmos e nos dar a força para vivermos o Santo Evangelho. Cuida, Senhor, de nós. Entre no nosso coração, nos abençoe e nos guarde. Cura o doente, fortalece o que está abatido, renova o nosso ânimo e nos dê a alegria do louvor, do amor à família, do amor ao próximo, do amor aos sacramentos, à Santa Missa e à sua santa palavra. Assim seja. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a noite com a oração da noite e amanhã novamente aqui, rezando, iniciando o nosso dia com o louvor de Deus. Fique em paz, um abençoado domingo para você e sua família.